Graças a Paz, queridos, tudo bem com vocês? Nós vamos iniciar mais uma aula de interpretação bíblica. Hoje vamos discutir um texto bem interessante e gostaria de saber se você sabe explicar o porquê de Jesus proclamar a frase meu Deus, por que me abandonastes?" Ali no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 46. Então, nós vamos interpretar essa frase de Jesus hoje. Então, eu gostaria que você aí pegasse a sua Bíblia, pegasse a sua caneta, o seu caderno, para você anotar a sua dúvida, anotar aí os pontos interessantes desse estudo, dessa interpretação. Então, para iniciar, no princípio da interpretação, queridos, a gente precisa analisar a Escritura como um todo, certo? Então a gente precisa nunca ter o cuidado de nunca pegar um texto isolado e tentar fazer a nossa própria interpretação. Então, um texto como esse, a gente precisa se perguntar: esse texto ele é semelhante a algum outro texto encontrado nas Escrituras? Esse texto ele tem uma relação com o Antigo Testamento, com a revelação de Deus, com alguma profecia proclamada por um profeta. Esse texto ele tem alguma relação com algum ensinamento de Deus. Então a gente precisa sempre analisar as Escrituras como um todo, ter uma análise geral das Escrituras para podermos entender um texto e nunca analisar um texto de uma forma isolada, porque as informações contidas nas Escrituras elas estão conectadas. Então, o objetivo aqui é descobrir o porquê do Senhor Jesus ter expressado essa frase. Qual o motivo de Jesus, sendo Deus, recebendo ali a punição do Império Romano na cruz, expressar essa frase? Será se Jesus ele estava confuso? Será se Jesus estava somente angustiado? Será se, como muitos falam, será se ali era a parte humana de Jesus falando? Nós entendemos que quando estudamos a pessoa do Senhor Jesus Cristo, entendemos que ele é totalmente Deus, totalmente humano, e que não seria somente a parte humana do Senhor Jesus se expressando naquele momento da crucificação. Então precisamos entender qual o motivo de Jesus ter expressado essa frase. Então, precisamos aqui entender algumas considerações. Primeiramente, é que para a gente entender essa frase de Jesus, nós precisamos saber que Jesus sabia muito bem o cálice que ele tinha que beber no momento da crucificação. Jesus sabia da sua missão. Ele sabia que ele iria sofrer. Ele sabia que ele iria para a cruz. Ele sabia que ele iria ser condenado pelo Império Romano. Ele sabia que ia sofrer a ira de Deus derramada sobre si. Então, no capítulo 17 do livro de Mateus, ele próprio fala para os seus discípulos: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão e no terceiro dia ele ressuscitará. Então, Jesus sabia muito bem que ele iria vencer a morte. Então, a frase, meu Deus, por que me abandonastes? Ela não é um lamento de Jesus Cristo. Ela não é uma indagação confusa de Jesus Cristo. Nós precisamos saber o que Jesus Cristo queria dizer com aquela frase. Isaías 53:5 fala que ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Uma profecia sobre Jesus Cristo, dizendo que ele iria ser esmagado por Deus por causa das nossas iniquidades. Então Jesus, um estudioso do Antigo Testamento, ele sabia muito bem
sobre essa profecia do profeta Isaías. Então a sua morte não é uma surpresa para ele. O seu abandono ali na cruz não é uma surpresa para o Senhor Jesus Cristo. Alguns outros versículos vai dizer que, continuando com Isaías, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então o Senhor Jesus experimentou sobre si todas as nossas maldades, todos os nossos pecados, toda a nossa rebeldia. Toda rebeldia, maldade e pecado da humanidade estava sobre o Senhor Jesus Cristo ali na cruz. Por isso o Pai o abandonou. Isaías 53:7 diz: ele foi oprimido e afligido. Ele sofreu opressão, ele sofreu aflição. Ele continua, Isaías, dizendo: ele foi levado para o matadouro. Como ovelha calada, Jesus Cristo, ele foi levado para o matadouro. Ele se entregou ali na cruz para morrer em nosso lugar, calado. Isaías continua no versículo 10 do capítulo 53, dizendo: foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Olha só quão pesado é a informação desse versículo. Foi da vontade do Senhor, da vontade de Deus, esmagá-lo. Deus queria satisfazer a sua justiça em alguém. Deus queria satisfazer a sua ira por causa do pecado em alguém. Foi da vontade do Senhor esmagá-lo, foi da vontade do Senhor fazê-lo sofrer. Então, Deus entregou o seu próprio Filho para que ele fosse esmagado e sofresse as consequências dos nossos pecados, da nossa iniquidade, da nossa maldade, da nossa rebeldia contra Deus. Deus entregou seu Filho amado que não pecou, seu Filho amado que cumpriu toda a lei, que não tropeçou em nenhum mandamento, que não saiu engano e mentira da sua boca. O Filho perfeito, o servo fiel de Deus. Então, continuando, a gente pode fazer uma pergunta através dessas considerações. E a primeira pergunta, e a pergunta que a gente faz aqui é: a proclamação da frase de Jesus Cristo na cruz, de fato expressa dúvida, expressa confusão de seus sentimentos, expressa lamentação, de acordo com esses versículos lidos? Nós cremos que não. Quando analisamos esses versículos da profecia de Isaías e quando analisamos o que Jesus disse em Mateus 17, que o Filho do Homem deveria ser entregue para os homens, ele seria morto através desses homens. Quando analisamos isso, Jesus não está aqui expressando dúvida, nem confusão, nem lamentação. Jesus queria transmitir uma mensagem ao proferir aquela frase ali na cruz. E nós estamos interpretando esse texto para a gente descobrir o que é que Jesus Cristo queria transmitir. Então perceba que nós estamos aqui analisando versículos do Antigo Testamento, profecias do Antigo Testamento, para ver se tem alguma coisa que possa nos ajudar a compreender aquilo que está escrito no Novo Testamento. Então, sempre quando você for interpretar um versículo, olhe para o Antigo Testamento quando você estiver vendo o Novo, lendo o Novo. Quando estiver vendo o Antigo, olhe para o Novo Testamento e veja que as profecias elas estão conectadas. A revelação progressiva de Deus ela está conectada, certo? Então, não há uma separação de versículos, cada um com a sua ideia. Não. Essas ideias elas estão interligadas para formar uma ideia geral. Então, vamos continuar. Então, no princípio da interpretação, diz que a verdade ou princípios bíblicos não se contradizem. Então, quando Jesus diz: meu Deus, por que me abandonastes? Ele não está contradizendo a convicção que ele tinha de ir para a cruz.
e de entender que ele venceria a cruz, de entender que ele venceria a morte. Então, a conclusão que a gente pode chegar é que se Jesus sabia o que iria experimentar na cruz, o seu brado, então, não é um questionamento, não é uma lamentação. Então, o que Jesus queria expressar com esse brado? Olha só uma outra fonte que nos ajuda a entender essa frase de Jesus. Essa fonte se encontra em um salmo messiânico, escrito pelo rei Davi. O que são salmos messiânicos? São salmos onde apontam para a vida do Messias, apontam para a vida de Jesus Cristo. Então, o Salmo 22, ele conta a história, ele conta a aflição, ele conta a angústia, o sofrimento do rei Davi. E Davi, ele é um tipo de Cristo. Então, Deus muitas vezes usava pessoas para apontar para Jesus Cristo. Por exemplo, o reino de Salomão ali apontava para o reino de Jesus Cristo. O reino de Salomão, um reino de prosperidade, um reino de paz. O reino de Jesus Cristo, ele é um reino de prosperidade espiritual e de paz eterna. Então, Salomão tipificava Jesus Cristo, assim também como a vida de Davi, mesmo sem ele entender, ela tipificava, ela apontava para Jesus Cristo. Então, Davi, expressando a angústia que ele tinha em seu coração, o sofrimento que ele tinha em seu coração, ele escreveu esse Salmo 22. Ele está conectado com a frase do Senhor Jesus. Por que Davi andava angustiado? Por que Davi sofria? Por que Davi expressou a sua dor nesse Salmo 22? Porque Davi foi um servo de Deus que também sofreu perseguição. Davi sofreu escárnio. Davi foi perseguido para ser morto pelo rei Saul, pelo seu filho Absalão e por muitos inimigos. Então, Davi expressa nesse Salmo 22 toda a sua angústia. Só que é muito interessante, mesmo sem Davi ter uma ideia do que ele, da profundidade do que ele estava escrevendo, o que ele estava escrevendo, através do Espírito Santo, apontava para um outro servo sofredor, o Senhor Jesus Cristo. Então, esse salmo, ele aponta para Jesus, para a vida do servo sofredor. Por isso que ele é messiânico. Então, os salmos, certo? O livro de Salmos, ele era o inário dos judeus. Os judeus conheciam muito bem esse Salmo 22. O livro de Salmos é uma espécie ali de inários que o pessoal cantava no templo. Então, um judeu de verdade, um judeu tradicional, ele conhecia muito bem os inários, ele conhecia muito bem os hinos, ele conhecia muito bem o Salmo 22. Então, Jesus sabia que os judeus que estavam ali na cruz, vendo-o crucificado, sabia que eles conheciam esse cântico. Então, por isso que ele expressou essa frase, contida no Salmo 22. Vamos analisar aqui o Salmo 22. Diz assim no versículo 1. Olha só como é parecido. É idêntico, na verdade. Meu Deus, por que me abandonastes? É isso que Davi está dizendo no versículo 1 do Salmo 22. Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos gritos de angústia? Olha só como é parecido com o que Jesus Cristo estava sentindo na cruz. É como se Jesus estivesse dizendo, por que está tão longe, assim como Deus parecia estar longe de Davi, nos momentos de sua angústia e perseguição, Deus também estava longe de Jesus Cristo naquela cruz. Então ele diz, tão longe dos gritos da angústia, como se Deus afastasse do seu servo a sua presença. Foi isso que Jesus Cristo sentiu. É como se Deus não pudesse ouvir, enxergar a angústia de Jesus.
Então Deus ele é santo, ele não tem comunhão com o pecado. E naquele momento ali na cruz, Jesus estava recebendo todo o pecado da humanidade, toda a minha maldade, toda a minha rebeldia, toda a minha iniquidade em relação ao meu relacionamento com Deus. No meu lugar, Jesus Cristo recebeu esses pecados. Então, no versículo 2 diz assim, ele continua, meu Deus, eu clamo de dia, o Senhor não me responde, o Senhor está calado. De noite, eu clamo também e eu não recebo alívio. Então aqui, olha só o que diz Isaías do 5 ao 6, Isaías 53. O Senhor fez cair sobre ele as nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então olha só, é como se ele foi totalmente abandonado por Deus. E Deus aqui não responde. E Jesus Cristo não recebe alívio, ele recebe dor e angústia ali na cruz. Então ele foi abandonado por causa da nossa iniquidade, da nossa maldade. Nos versículos 7 e 8 do Salmo 22 diz assim, eles caçoam de mim. Esse aqui é Davi falando. Eles caçoam de mim. Todos os que me veem, os inimigos de Davi, certo? Ali Saul, Absalão, seus outros inimigos, balançando a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo que o Senhor liberte, já que o Senhor quer ele bem. Olha só Mateus 27, do 41 ao 43. Os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, os líderes religiosos zombavam dele ali na cruz. Que semelhança é a crucificação de Jesus com o Salmo 22 de Davi. Então os sacerdotes zombavam de Jesus, assim como os inimigos de Davi zombavam dele. E ele continua dizendo em Mateus 27, como se os sacerdotes estivessem falando. Ele confiou em Deus, ou seja, Jesus confiou em Deus. Que Deus o salve agora, se dele tem compaixão. Se esse é o Filho de Deus, que Deus o salve agora, que ele desça da cruz e salve-se a si mesmo. Era a zombaria dos sacerdotes. É praticamente a mesma frase de Davi, onde ele diz que o Senhor o liberte, já que ele lhe quer bem. Então esse salmo apontava para Jesus. Então, por que Jesus Cristo proferiu essa frase? Então Jesus proferiu essa frase com o objetivo de ecoar o Salmo de Davi, porque todo judeu ali conhecia o Salmo de Davi, os judeus cantavam os salmos. Então ele estava ecoando aquele Salmo de Davi, como se ele estivesse cantando aquele salmo ali na cruz. E por que Jesus estava proferindo ou cantando aquele salmo ali na cruz? A expressão certa não é nem cantar, mas proferir aquele cântico, certo? Então, Davi, como um servo sofredor, exprimia a sua aflição e angústia. O que Jesus estava querendo dizer? Que no momento da cruz, ele experimentou também aflição, ele experimentou angústia semelhante à angústia de Davi, quando perseguido pelos seus inimigos. Então, Jesus está fazendo aqui o que? É uma identificação de si próprio com o servo sofredor do Salmo de Davi. Ele se identifica. O que Jesus quer dizer aqui é que aquela profecia, o Salmo 22 é uma profecia do verdadeiro servo sofredor, aquela profecia tinha se cumprido exatamente naquele momento da crucificação. É por isso que Jesus profere aquela frase: meu Deus, por que me abandonastes? Ele está dizendo assim, olha só, essa profecia está se cumprindo nesse momento. Eu sou o servo sofredor. Eu sofri por vocês. Eu recebi toda maldade, toda iniquidade, todo pecado sobre mim, em favor de vocês. E essa profecia está se cumprindo em mim. Certo?
Então, continuando, então, o que exatamente aconteceu ali na cruz? Deus lançou sobre Jesus os nossos pecados. Foi exatamente isso. Deus derramou a sua justa ira sobre ele. Então, ao sentir a ira e o desprazer de Deus pelo pecado, Jesus então profere aí esse hino para expressar o total abandono que ele sentiu naquele dia. Ele foi abandonado por Deus. Ele recebeu a ira de Deus naquele dia. Ele recebeu os nossos pecados naquele dia. Ele recebeu o juízo de Deus sobre si em nosso lugar. Então, quando ele profere essa frase, ele está dizendo: aqui se cumpriu o Salmo 22 em minha vida. Eu fui abandonado, eu fui perseguido, eu recebi escárnio. Deus se afastou de mim. É isso que ele queria dizer, certo? Então, Deus abandonou Jesus, e porque Deus abandonou Jesus, nós somos acolhidos como filhos, porque Jesus Cristo foi abandonado em nosso lugar. Porque Deus abandonou Jesus, porque Deus derramou a sua ira sobre Jesus, nós somos perdoados. Nós não recebemos a ira de Deus sobre nós. Porque Jesus Cristo sofreu a punição, nós somos justificados. Agora não há nenhuma punição para nós, porque Jesus Cristo pagou o preço dessa punição. Então perceba o amor de Deus pelos eleitos, pelos a quem ele escolheu para salvar. O amor de Deus pela sua noiva, pela igreja. Perceba o amor de Deus aqui entregando o seu Filho justo, que não pecou, que não cometeu engano nenhum, no lugar de pecadores, para sofrer a sua ira, a sua justiça divina, a sua punição, o seu juízo. Perceba quão grande amor é esse, de entregar o seu único Filho para morrer em nosso lugar. Que você possa reconhecer aquilo que Jesus Cristo fez em sua vida. Que você possa reconhecer que éramos nós que deveríamos ir à cruz, sofrer punição, sofrer o abandono de Deus, sofrer a ira de Deus sobre nós, mas Jesus Cristo foi em nosso lugar. E por isso somos acolhidos, perdoados e justificados. Aqueles que não correrem para Jesus, aqueles que não reconhecerem o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, aqueles que negarem o senhorio de Cristo e a divindade de Cristo, eles irão sofrer a punição de Deus. Eles irão ser abandonados por Deus. Eles irão sofrer eternamente no inferno e não irão desfrutar da presença de Deus. Que você possa correr para Jesus Cristo para receber o perdão dos seus pecados e para que você tenha comunhão plena com o justo Deus. Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, você compartilha ele com alguém aí que você quer abençoar. Amém, queridos? Deus abençoe.